reverência no lugar. Eu sinto que meu Deus quer falar. Fique em silêncio e comecem a orar, porque eu sei que o nosso Deus vai falar. Deus tem uma palavra para você. 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 Eu cumprimento o pastor Adonia, pastor Ivanete, todo o corpo de obreiro e a igreja com a paz do Senhor. Gratidão ao meu Deus pela oportunidade que Ele preparou de eu estar aqui, conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Eu aprendi a amar este casal, pastor Adonia e a nossa irmã Ivanete, desde Nova Fátima, que aonde eles vão, eles lembram de mim. E para mim é uma honra muito grande. Entre tantos nomes, mais capaz do que a irmã Valmira, e vocês lembram de mim. Eu aprendi a amar a irmã Ivanete. Enquanto a irmã Ivanete não gosta de falar muito, eu gosto de falar bastante. E assim a gente se completa, né, irmãos? Glória a Deus. Quero parabenizar esse grupo, vocês estão lindas. A paleta está, ó, perfeita. Eu louvo a Deus pela vida da cantora Erilma, seu esposo. Já cantou ali na sede, onde a gente congregamos em Capim Grosso. É amiga do meu pastor. E eu fico honrada de poder falar de Jesus e ouvir essa mulher louvar o Senhor. Que aí tem uma voz de trovão abençoada. Louvo a Deus pela vida do meu filho, aquele menino bonito ali. É meu motorista, meu primogênito. O marido nunca pode sair comigo por conta do trabalho. Mas Jesus deu um trabalho para esse menino. Quando eu morava em São Paulo, há 17 anos atrás, Deus me fez uma promessa. Deus disse para mim que eu ia pisar em terra seca, deserto, que Ele ia me levar num lugar muito distante de São Paulo, há 17 anos atrás. E eu questionava para Deus, para onde que eu vou? Que terra seca é essa? Que deserto é esse? E há 17 anos atrás, Deus disse, a obra é grande, capacidade eu não tenho. Mas Jesus prometeu que ia me tirar de São Paulo. E para Jesus me tirar de São Paulo, Jesus precisou levar meu marido para o céu. Porque ele diria todos os dias, para a terra da Bahia eu não vou. A terra só tem macumbeiro, o povo passa fome, necessidade lá. Vou nada, sair de uma vida boa da São Paulo para ir morar na Bahia. E um dia Deus disse para mim, uma festividade, congresso de ciclo de oração, por misericórdia, sou dirigente, regente também. E Deus falava ali usando uma missionária e disse, irmã Valmira, te prepara, porque tu vai para o estado da Bahia, só que teu marido não vai. E ele olhou para aquela missionária e disse, a profecia da carne. E eu pisei no pé dele e disse, menino, fecha a boca. E ele olhou para mim e disse, mas você vai embora sozinha, vai me separar? Um casamento de 22 anos. Eu, obreiro da igreja, sirva ao Senhor, você faz a obra. Como você vai embora e eu não vou? Só que Deus já tinha me feito uma promessa que Ele ia me levar para a terra seca.
E quando Ele promete, Ele cumpre. Não importa a situação nem a maneira que Ele vai agir. Mas quando Ele quer agir, não tente atrapalhar a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor tem um dono. Você tem um dono. Você não é pouca coisa. Você é menina dos olhos de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. E eu disse, mas Jesus, se tu disse que eu vou e o marido não vai, não estou entendendo mais nada. Resumindo que eu vou entrar na mensagem. 3 meses depois daquela profecia, eu estou no congresso de mulher. Deus toma outra missionária e disse, vejo um caminhão parado na porta da tua casa e tu vai embora para uma terra muito longe porque eu tenho uma obra naquele lugar. E só vai tu, teus 2 filhos e tua mãe, teu marido não vai. Ele disse, mais uma profecia da carne. 2 meses depois. Aí você pode estar perguntando, mas mamãe, teu marido era incrédulo? Não, presbítero da igreja, tocava na banda, um homem de Deus, 22 anos de casado, eu era apaixonado por meu marido, pai dos meus filhos, viviam bem. Mas só porque Deus disse que ia me levar, e eles que não iam. Eu sei que, resumindo, irmãos, depois dessa profecia, 30 dias depois, o homem deitou perfeito. E amanheceu todo inchado. Foi para os médicos virou pelo avesso, não descobria nada. E Jesus dizendo, eu vou cumprir a promessa. Eu vou cumprir a promessa. E quando eu estava em minha casa, em joelho, por volta de 1h da manhã, Deus falava no meu coração, eu vou levar. E não vai demorar. E Deus me deu uma visão, ele no caixão. E eu contei para minha cunhada, e minha cunhada disse, que é isso? Teu marido, Walter, 42 anos, não tem uma dor de cabeça. O homem vai morrer como? Não é ele não, essa visão é com outra pessoa. E eu disse, Jesus falou para mim que ia levar ele. Resumindo a história. Em 20 dias o médico descobriu que ele estava com uma bactéria no rim esquerdo. E essa bactéria já estava perfurando todos os órgãos dele. Ele foi para o hemodiálise, para tudo que é jeito, não teve recurso. Em 4 meses eu estava enterrando meu marido. Eu estava com um caminhão 5 meses depois, na porta da minha casa. O carro parado, do jeitinho que Deus falou. Estava vindo de mudança para a Bahia, eu, meus 2 filhos e a minha mãe, Jesus. Deus tem te feito promessa. Mas tu está dizendo já faz 10 anos, Valmíria, faz 2 anos. Cadê o Deus da promessa? Só que se foi Ele que falou, descansa o teu coração, porque tem crente aqui avexado, que nem dizia minha mãe. Tem crente aqui ansioso. O mal do século agora é ansiedade, e ansiedade, e ansiedade. Só que a Bíblia nos ensina uma receita, lança tudo nos pés dele, e ele vai te dar a vitória. Abaixou, Manai. E aqui eu tenho visto a mão do Senhor cuidar de mim. O Senhor, irmão, tem abrido porta. O Senhor tem me levado em lugar que às vezes eu chego e passo e falo para meu filho, estou lembrando da profecia. Terra seca, não tenho capacidade nenhuma. Mas eu vejo a mão poderosa do Senhor. Você crê que Jesus está aqui? Você crê que esta festa... Eu fiquei ali me perguntando quando a pastora Ivanete falando algo, e eu dizendo assim, meu Deus, porque toda época de festa é guerra. Quem não está na frente não sente não, mas eu que estou mais de 10 anos na frente de um grupo de senhora ali na sede, de 180 irmãs, quando chega a época de festa, a cabeça da gente arde, os cabelos ficam brancos. E tem hora que eu digo, Jesus, eu era coordenadora, eu chamei a mulher do pastor, só não me tira essa coordenação que eu não aguento, mas não. Deixa só na regência, no ciclo de oração, tá bom demais. Mas sabe o que é isso? Para ficar assim, o inimigo das nossas almas tem que fazer o quê? Se levantar. Aqui não se levantou, ou de um jeito ou de outro,
Teve prova, teve luta, teve dificuldade, mas ele perdeu, porque nós estamos aqui dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alabacalabacai. Você não serve a um Deus pequeno, mas você serve um Deus grande, um Deus tremendo, um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus que nunca perdeu uma guerra, um Deus que diz: não tema porque eu sou contigo, não te assombra porque eu sou o teu Deus. Quando passar pelo fogo não te queima, quando pelas águas também não, porque eu te pego pela tua mão direita e te sustento. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que abre porta onde não tem. Esse é o Deus que liberta marido atribulado. Esse é o Deus que, quando quer agir, não tem capeta do inferno que atrapalhe o agir de Deus, porque tudo está no controle, na palma da mão dele. E quando ele quer fazer, ou o capeta sai da frente, ou nós passamos junto com o Senhor por cima e cantamos o hino da vitória. Esse tema é perfeito. Santidade gera intimidade. Para ser santo, precisou ser comprado pelo sangue do Cordeiro, sim ou não? Ele morreu, ressuscitou, foi para o céu preparar lugar para mim e para você, nos aceitou, porque nós não merecemos, ele nos aceitou, nos santificou, e agora nós temos que guerrear 24 horas por dia para não perder o céu. Porque ser crente, irmão, não é fácil. Vocês acham fácil ser crente, pastor Danilo? Eu tenho 53 anos de idade, 53 anos que eu sirvo a Jesus. Nasci num lar evangélico. Minha mãe disse que quando eu estava com 3 meses, ela aceitou Jesus. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Irmã Valmira nunca passou por uma disciplina. Irmã Valmira nunca teve desejo de provar do mundo. Sabe por quê? Porque tudo que eu preciso eu tenho nos braços de Jesus. Eu sou a mulher mais feliz dessa terra, sabe por quê? Não tem dinheiro no banco, mas tem meu nome escrito no céu. Ele tem cuidado de mim, tem cuidado dos meus filhos, tem cuidado da minha família. E o Senhor é digno de ser adorado. Dependente de qualquer situação, não importa a situação que você está passando, adore a Ele. Porque é você adorando aqui, Ele quebrando corrente. É você adorando aqui, Ele desfazendo o laço do inferno. É você adorando aqui e Ele dizendo: eu vou visitar a tua casa hoje, eu vou entrar lá, eu vou quebrar aquele marido que está precisando ser transformado. A tua oração tem subido como um cheiro suave perante as minhas narinas. Eu nunca vi um crente de oração ser derrotado. Vocês conhecem? Conheço não. Agora também, quando você se coloca na posição, pode se preparar, porque é luta todo santo dia. Agora, ser crente de qualquer maneira é fácil. Agora, renunciar ao eu, ser o sal da terra e fazer a diferença, meu irmão, como é difícil. Mas é glorioso quando você se humilha nos pés de Jesus, e Ele disse: eu vou me levantar para ouvir a oração do meu povo, porque está temendo a mim, está obedecendo a minha voz, eu vou enviar socorro. Oh, irmão, não tem privilégio maior. Vamos correr para a Bíblia, porque eu ainda tenho amanhã, de manhã, se Jesus permitir, e à noite. Amém? Porque quando eu começo a falar de Jesus, se virar a vigília aqui, eu vou junto. Deus é lindo. Agradecer o vice-presidente, nos recebeu tão bem hoje, eu só não gravei o nome dele. Não estou vendo por aqui. Ó, tá ali, perdão, irmão. Irmão abençoado, atencioso. Foi no hotel com a gente, levou para tomar café, um cuidado. Engraçado que quando eu cheguei na recepção, ele estava lá sentado. Eu passei e dei boa tarde. Só que quando eu cheguei no quarto, falei para meu filho: aquele homem é crente, não foi? E ele disse: será, mãe? Eu disse: aquele homem tem um brilho diferente. Daqui a pouco ele nos procura. Eu digo: olha como é lindo. Ô, irmão, como é bom ser santo, fazer a diferença na terra, não é verdade? Tem dinheiro que paga, irmãos.
Esses tempos atrás eu fui para o Morro de São Paulo e eu parei no restaurante para tomar café. E aí veio duas irmãs com a Bíblia debaixo do braço. Estava eu sem em pé, de calça de saia jeans e camiseta. Não estava de social, não estava com Bíblia na mão, não estava nada. E de repente, porque eu fiquei viúva, mas já casei de novo, viu? Glória a Deus. E aí de repente estava eu e meu esposo parado. E passou aquelas duas mulheres, olhou para mim, olhou para meu esposo e falou: Pai do Senhor, casal abençoado. Eu disse: meu filho, nós estamos não sei quantos mil quilômetros de longe de Capim Grosso. Como é que esse povo sabe que nós é crente? Eu dei um sorriso com o gato e daqui até aqui disse: ganhei meu dia. Pai do Senhor, minha irmã. Porque tem crente que tem vergonha de dizer que é crente. Aqui não tem não. Mas tem crente que carrega a Bíblia no celular para não carregar essa espada, ó. Tem crente que quando está no meio da rua... Lá na minha sede tem umas irmãs que dizem: eu gosto de passar longe de irmã Valmira, porque ela é muito escandalosa. Porque eu vou na rua, quando eu vejo: Pai, Senhor, irmã, precisa isso? Aí umas dá um sorriso assim, meio de canto. Ué, eu e tu não é o sal da terra, vamos saudar com a paz do Senhor para o mundo ver que nós somos diferentes. Que negócio é esse? Só dá paz do Senhor aqui dentro da igreja, dá lá na rua, grita, mostra para esse mundo tribulado que tu faz a diferença onde tu passa, que tu é feliz com Jesus, porque quem é feliz com Jesus, quem tem intimidade com Jesus, quer mostrar para todo mundo o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto vale a pena servir a Ele, o quanto é gostoso ser filho ou filha do Deus Altíssimo. Amém? Abre a tua Bíblia em Daniel. Aleluia. Daniel capítulo 6. Versículo 5, eu vou ler para ganharmos tempo. Então este homem disse: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses príncipes e presidente foram junto ao rei e disseram: assim, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitões, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Eu vou para o 10. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa a orar. Havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Santidade gera intimidade. Eu pedi ao Senhor uma palavra, um texto, e o Senhor ardeu meu coração desde ontem para falar desse texto, para falar deste homem. Um homem que todo mundo, todo crente que lê Bíblia conhece a história de Daniel. Mas o que nos chama a atenção, que Daniel fazia a diferença. Primeiro Daniel foi levado de Judá cativo, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia nos conta que quando ele chegou no palácio, o rei Dário separou 120 para poder cuidar do palácio. Entre eles, tinha que ter 3 príncipes. Escolheu quem? Daniel. Daniel, ele não tinha aparência. Daniel, ele não era rico. Daniel, ele não vinha talvez de uma família grande. Mas Daniel fazia a diferença por ele ser cheio do Espírito Santo de Deus. Daniel foi colocado no palácio, onde não tinha parente, não tinha amigo, onde não tinha uma igreja para ele adorar, mas ele foi separado como príncipe.
A Bíblia nos diz que o rei Dário amava muito a Daniel, ao ponto de separar ele. Só que a Bíblia nos diz que entre aqueles 120, tinha alguns que quando olhava para Daniel, dava repulsa. Quando olhava para Daniel, dava inveja. Quando olhava para Daniel, dava ódio. Quando olhava para Daniel, não aceitava que Daniel veio de algum lugar cativo e depois está ali naquele lugar. E um daqueles se ajuntaram, olharam um para o outro e disse: nós precisamos tirar esse menino daqui. Mas para tirar ele daqui tem que acusar alguma coisa. Só que olhando para Daniel, não viu nenhuma coisa errada, nem diante do rei, nem diante de ninguém. Porque a Bíblia nos diz que Daniel vigiava 24 horas por dia. Porque o verdadeiro adorador, dependendo de onde ele está, ele faz a diferença. E quando é cheio de Deus, aí a diferença ainda é maior. Sabe por quê? Porque quando eu e você estamos no mundo, mas nós não somos daqui deste mundo. Quando eu e você passamos em tal lugar, e alguém olha e diz: ali vai uma crente, ali vai um crente, você está testificando da grandeza e do amor de Jesus. E a Bíblia nos diz que o crente santificado, ele tem prazer de desviar do mal. Porque sabemos que nós temos um inimigo chamado Satanás, que ele luta 24 horas procurando uma brecha entre a minha vida e a tua vida para poder nos apontar, para poder nos atacar, para poder nos fazer tirar da presença do Senhor. Mas a Bíblia também vai nos dizer que tinha um homem chamado Jó na Bíblia, que Deus perguntou para Satanás: tem visto meu chefe Jó? Tenho, é um homem sincero, temente, obediente. Ah, mas também ele tem riqueza, tem uma família abençoada, ele tem tudo que ele quer na terra, como não te adorar? Eu fico lendo esse texto e fico me questionando: para que Deus foi perguntar logo para Satanás? O bicho estava procurando uma resposta para poder atacar. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que enquanto Deus não permitiu, ele estava doido para acabar com a história de Jó. Mas ninguém toca enquanto Deus não permite. Tem momento na minha e na tua vida que Deus permite, não é para a morte. Deus permite, não é porque Ele te abandonou. Deus permite, não é porque você está em pecado. Deus permite, não é porque Deus não te ama. Tem momento que Deus permite na minha e na tua vida, é porque é necessário que eu e você passamos pela prova, passamos pelo funil, para o nome dEle ser exaltado. Tu está entendendo? Tu sabe por que tu está passando pelo funil de Jeová? Alguém está do teu lado e olha e diz: irmã, tem alguma coisa errada aí, como falaram com Jó, mas não está entendendo que Deus tem um propósito nessa prova, nessa luta que você está passando. Deus tem algo para mostrar para Satanás, para mostrar para o teu inimigo, para mostrar para alguém que não entende o poder de Deus na tua vida. É necessário passar. Alabaixo, manai. Mas Deus permitiu que Jó passou por tudo aquilo. Mas Jó continuou sendo fiel. Eu disse aqui agora que ser crente quando tudo vai bem é fácil, sim ou não? Agora ser crente quando tudo está estreito, oh Jesus, como é difícil, é ou não é? Eu fui em uma certa igreja e quando terminou o culto, nós tínhamos um evento assim, para se alimentar. E de repente eu estava ali, quando de repente eu olho para um lado, vem um homem tribulado, com cabelo desse tamanho, de short, todo esquisito, olhou para a dirigente do ciclo de oração, eu não conhecia aquele homem, e disse para ela assim: vai para casa agora, porque se tu não for para casa, eu vou fechar a porta lá, tu não entra nunca mais, e se demorar, tu já sabe o que é que vai acontecer. Aquela irmã colocou as coisas lá e foi saindo. E quando ela ia saindo, eu olhei para aquela situação, eu não conhecia aquele homem. Aí Jesus disse: Valmira, tu não vai falar nada. Eu disse: eu não conheço esse homem, está com a cara de bicho. Vai que esse homem está armado por aí, Jesus, vou falar não.
Aí Jesus disse: Valmira, tu vai deixar minha filha ser humilhada desse jeito? E eu disse: Jesus, e eu vou fazer o quê? Jesus disse: vai lá e bota o dedo na cara dele. Ela baixou, maná. E eu botei esse dedo santo na cara dele. Eu disse: respeite a mulher de Deus. Não fale desse jeito com ela, que ela está na casa do papai. E ele disse um palavrão bem grande lá para mim, e disse: a mulher é minha, eu faço da maneira que eu quero. Eu disse: tu não vai fazer não, porque a partir de hoje, Jesus vai te quebrar todinho, tu vai se converter, porque ela é serva do Deus Altíssimo. Ou tu se converte, ou tu morre. Bradagachou, manabraçúbia. Ele quis dar um tapa na minha mão, eu digo: não dê não, porque se der, fica travado. E saiu xingando. E a irmã começou a chorar: eu vou me embora. Vai não, fica aí. Só vai quando terminar. E quando terminou, ela foi para casa. Ela conta a história, que quando ela chegou lá, ela disse: e agora eu durmo no quarto ou durmo no outro? Durmo no quarto ou durmo no outro? Aí quando chegou lá, ele já estava dormindo. Ela entrou devagarzinho, deitou no quarto junto com ele, mas não tocava nele, com medo dele acordar e o negócio pegar. E aí ela contou a história, que de repente dormiu. O homem é caminhoneiro. O homem foi viajar no dia seguinte. Sabe o que ele ouviu, pastor William? Aquela voz: ou tu se converte ou tu morre, ou tu se converte ou tu morre, ou tu se converte ou tu morre. Com crente ninguém brinca. Ei, exalta ele, porque tu não é pouca coisa não. Tu tem um dono grande, tremendo e poderoso, está vendo a tua causa. Ele baixou, managasúbria. Sabe por que a vitória não vem? Porque tu bota a luta na frente e diz que Jesus é pequeno. Porque se tu está reclamando e não está acreditando no poder do teu Deus, Deus para e diz: após agora guerrei sozinha. Mas se tu colocar ele no controle, na frente, tu vai cantar o hino da vitória. Alguém está dizendo: tem jeito não, tu disse a última palavra vem de cima. Alguém está dizendo: larga, tu diz: vou largar não, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém diz: olha a tua situação, tu diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Um ano depois eu voltei naquela igreja, na mesma data da festa. E quando eu vou entrando na porta, aquele homem está de gravata, camisa, cabelo cortado, todo cheiroso. Cheiroso que eu digo, porque naquele dia estava com fedor de pinga, que só o sangue do cordeiro. Mas estava todo cheiroso. E ele olhou, irmã. Era irmã. Chegou na porta e gritou lá: pastor, a mulher do dedo aí. Aí eu disse: do dedo? Olhei para ele: pai do Senhor, meu irmão, não entendi, foi nada. Porque eu vi um homem que deu um bicho, e o homem estava lá na porta sendo porteiro. Um ano depois. E ele olhou para mim e disse: ó, irmã, tu não está lembrado de mim não, irmã? Eu disse: não, quem é o senhor? Um ano atrás a senhora botou o dedo na minha cara e disse que ou eu me convertia ou Jesus ia me matar. E aquela voz me tirou a paz, que eu fui viajar, não tive paz, eu tive que me converter para não morrer. E tem irmã aqui que Jesus está mandando dizer que vai trabalhar na vida do teu marido. Vai mudar a tua história, não largue ele não. Alguém está dizendo: abandona esse tribulado, não largue não. Porque você tem o Deus que está cuidando de você. E esse Deus vai pelejar ao teu favor. O ano que vem tu vai estar aqui dizendo: eu ganhei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque tu não serve um Deus pequeno não. Abaixou, manai. A Bíblia nos diz, irmãos, que aqueles homens procuraram de todo jeito incriminar Daniel, mas não achou. Aí eles se reuniram, que o bicho é covarde, o cão é covarde. Eles se reuniram e disse: olha, a única coisa que nós podemos achar ele errado é pedir para o rei fazer um edital, um decreto, que durante 30 dias ninguém pode prostrar nem adorar a ninguém, nem a homem, nem a rei, nem a ninguém, se não for somente ao rei Dário. Aí o rei Dário encheu o peito e disse: gostei desse negócio. Quem não gosta de ser exaltado? Só que aqui na igreja é diferente, né? Os humilhados é, e o soberbo é. Então pronto, então fica aí sendo humilhado, dando glória a Jesus. Não retruca, não saia do lugar, não murmure. Pisou no teu pé,
Dá glória a Jesus. Tu está falando assim porque não pisou no teu, irmã Vamira. Já pisaram tanto no meu, 53 anos. Já pisaram tanto nesse pé aqui, que se não fosse a misericórdia de Jesus, eu tinha pedido 5 minutos para Jesus. Mas o Senhor tem me guardado, tem me protegido, porque se eu não amo o meu irmão, ao qual eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não estou vendo? É necessário amar. Agora, meu pastor tem costume de dizer o seguinte: tu ama, mas se não dá para ficar coladinho, fica cada um no seu canto. Mas tem que amar. E não é esse negócio não, eu te perdoei, mas ó, estou de olho em você, não tem esse negócio não. Se perdoou, está perdoado e acabou. Agora, sempre na igreja tem alguns que a gente é mais grudadinho, é ou não é? O difícil é por causa do ciúme, mas que tem um que a gente é mais grudadinho, é. Todo lugar tem, todo lugar tem. Aí a Bíblia nos diz que eles falaram a única coisa errada que nós vamos achar. Sabe por quê, irmão? Daniel, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele fazia a diferença, ele fez a diferença no palácio. Aí a Bíblia vai nos dizer que Daniel, durante 3 vezes por dia, Daniel abria a janela do seu quarto para as bandas de Jerusalém e ia conversar com o papai. Porque tem crente, aqui não tem, mas tem lugar por aí que tem crente que não gosta de orar. Tem lugar por aí que tem crente que mal dobra o joelho, parece que está com problema no joelho, porque não gosta de orar. Um certo dia eu estava no ciclo de oração lá da minha igreja, e aí eu orando e me incomodando com aquela irmã, que ela nem orava e nem deixava a outra orar. Sai o oração todinha, 1 hora de oração. E eu olhei para ela e disse: ó irmã, por que tu não dobra o joelho e ora? Ela disse: porque eu já orei 5 minutos, não tenho mais assunto. Aí eu disse: tu nem ora e nem deixa a coitada da irmã orar. Aí eu engasguei um pouquinho, porque tem hora que a gente pede uns 5 minutos para Jesus. E eu disse: pois eu vou te dar uma lista aqui, ó. Ora por irmã Valmira, ora pela prisão, ora pela cadeia, que é a mesma coisa. Ora pelo hospital, ora pelos traficantes, ora por aquela irmã que está aqui chorando, gemendo, desenganada. Ora por isso, ora por isso. Ei! Quando eu dei a lista, eu disse: tu vai orar 2 horas e não vai cansar. Porque tu vai ter assunto para falar com Jesus. Agora, crente que não ora, quer intimidade com Deus? Quer? Porque quando eu e você gosta de alguém, a gente quer conversar o tempo todo, sim ou não? Não é prazeroso conversar com a minha Vanessa, porque eu amo a minha Vanessa, e nós temos assunto o tempo todo. Não é gostoso? Agora, para aí. Se tu não ora, é porque não tem prazer de falar com... Tu está me entendendo? E se tu não tem prazer de falar com Deus, Deus fica quieto. Só que você é seco, vazio. Aqui não tem, mas tem lugar por aí que tem. E é só o sangue do Cordeiro. Mas quem tem intimidade com Deus, quanto mais fala com Ele, mais vontade tem de falar. Quanto mais está grudado com Jeová, mais diz: eu te quero, eu te amo, tu és meu tudo, tu é a razão do meu viver, tu é maravilhoso, tu é digno de ser adorado, aleluia. E quando você fala com Deus, quando você clama, o Senhor te responde. Mas sabe por quê? Porque Ele sabe que você gosta de falar com Ele. Ele sabe que você tem intimidade com Ele. Aleluia. A Bíblia nos diz, irmão, que Daniel, quando soube daquilo, Daniel não foi questionar para o rei, Daniel não foi questionar para os príncipes, para os governadores, para os presidentes. Não! A Bíblia nos diz que Daniel foi para a sua casa, e quando chegou na sua casa, abriu a janela e disse: se não tem vitória lá de cima, aqui da terra que eu não vou ter mesmo. Após agora, eu vou falar com o papai, explicar tudo o que está acontecendo, para ver o que ele vai fazer. Tu está entendendo o mistério desta palavra? Tu está entendendo que o que tu não pode fazer, Jeová faz? Tu está entendendo quando os teus recursos da terra acabam, tu ainda tem o recurso lá de cima. O véu já foi rasgado. Ele deu liberdade para mim e para você, para entrar dentro do nosso quarto
e dizer: vem cá, papai, porque eu preciso de um milagre. Aleluia! Deus não suporta um coração quebrantado. Um coração quebrantado Deus não aguenta. E para estar quebrantado precisa se humilhar, precisa descer, precisa buscar Ele quanto pode achar. Quem tem santidade tem intimidade. Porque quem tem santidade não faz o que o mundo quer. Quem tem intimidade é separado. Quem tem santidade é assim, alguém olhando para você e dizendo: mente um pouquinho, faz isso aqui para tu conseguir. Não, porque o pastor não está me vendo, ninguém aqui dos irmãos está me vendo, mas eu tenho um que está em cima com os olhos como chama de fogo. Aonde eu pisar a planta do meu pé, Ele está me acompanhando com os olhos dele. E eu não posso quebrar a minha santidade com Ele. Eu preciso ser santo, porque Ele diz: sede santo em toda maneira de viver. Tem que ser santo. Irmãos, a Bíblia nos diz que de repente olharam para a janela, viram Daniel orando. Que pecado era? Só orar. Que pecado tinha aquele homem? Falar com Deus. Mas não era. Era porque a fúria do cão era destruir, era fazer Daniel parar. Quantas vezes, irmão, eu e você não está fazendo nadinha, mas alguém luta de tudo que é jeito para achar uma brecha para acabar com a minha história, para acabar com a tua história. Tem pessoas que não gostam de você porque você é do jeito que você é, não gosta. Tem pessoa que tem inveja. Tem pessoa que diz: se ela não pode, se eu não posso, ela também não pode. Se ele não faz, se eu não faço, ele também não pode fazer. E luta 24 horas para tirar a minha paz e a tua paz. Mas a Bíblia nos diz: se eu e você estiver firmado na rocha que é Jesus, pode descansar, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor está dizendo: eu estou cuidando de ti. Ei, aquele que não gosta de ti, eu estou vendo. Aquieta. Eu amo Jesus, porque enquanto muitos não me vê, enquanto muitos não me dá valor, Jeová está dizendo: eu estou te vendo, Valmira, eu estou te contemplando, Valmira. Porque a Bíblia nos diz que quando Davi estava no campo, que Samuel chegou para ungir todo o rei da casa de Jessé, olhou para aqueles meninos bonitos que estavam ali e disse: um desses vai ser o rei. Só que a Bíblia nos diz que enquanto isso, Davi estava no campo cuidando das ovelhas. A Bíblia nos diz que quando Samuel ia derramar o azeite, o Senhor bradava: esse não, esse não, esse não. Mas o rei estava no campo, Ramandagassúbria. Deus está dizendo: ei, o que é teu ninguém vai roubar. A promessa que eu te fiz ainda está de pé. Ninguém senta na mesa enquanto você não sentar. Ei, aquieta o teu coração, porque enquanto muitos te desprezam, eu, o Senhor, cuido de você. Aí a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que de repente chegaram para o rei, falou: olha, rei, entre os príncipes que tu separou no reino, tem um chamado Daniel. Ele não ouviu, não obedeceu o edital que tu fez. Ele está lá dentro do quarto dele, na casa dele, orando para o Deus de Israel. Irmãos, a Bíblia nos diz que quando o rei soube daquilo, a tristeza do rei foi tão grande, porque Daniel era fiel, era honesto, era obediente. Ele só não adorava ao Deus dos reis, mas ele fazia, obedecia tudo que estava na mão dele. Mas só que ele tinha uma diferença: ele era cheio do Espírito, ele era cheio da graça. A Bíblia nos diz que tudo que ele colocava as mãos, o Senhor abençoava. Sabe por quê? Porque o Senhor honrava a fé de Daniel, o Senhor cuidava de Daniel, não importava onde Daniel estava. Mas a Bíblia nos diz que
O rei gostava de Daniel. Quando o rei soube que era Daniel, que eles tinham preparado aquela emboscada, a Bíblia nos diz que o rei não teve sono. O rei ficou muito triste. O rei ficou muito angustiado. Não sabia o que fazer. A Bíblia nos diz que o rei foi para o palácio. Ele jejuou. Ele perdeu a fome. Ele perdeu o sono por causa de Daniel. Arabachou maná. Quando Deus quer dar vitória para crente, o rei tem que jejuar. Quando Deus quer dar vitória para crente, Ele inquieta aquele que você olha e diz: vai me destruir. Deus diz: não. Eu estou no controle e no comando da tua vida. Ninguém vai te tocar, não. Aquieta. Descansa, porque eu estou no controle. Aleluia. Eu vou tirar o sono do rei, mas que o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Vai. Tu sabe, o amor de Jesus para com a nossa vida é tão grande, irmão, que o rei não quis comer, o rei não quis ouvir música, o rei não teve sono por conta da vida de Daniel. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando o rei chegou na cova dos leões, que soube que era Daniel que ia ser lançado ali, a tristeza foi grande, mas teve que ser lançado, sim ou não? Às vezes eu fico me perguntando, Deus não podia criar uma situação e impedir que Daniel entrasse na cova? Podia ou não podia? Tu está entendendo? Que Deus podia te livrar dessa prova, dessa luta, dessa enfermidade, desse casamento mal casado, desse filho atribulado. Deus não podia livrar? Mas se Deus livrasse, o rei ia dormir. Se Deus livrasse, aqueles homens que queriam ver o fim de Daniel, eles iam bater no peito e dizer: nós conseguimos. Agora canta, Daniel. Ora, Daniel, que eu quero ver. Abaixou manabraçúbia. Irmãos, eu e você, o que nós podemos fazer, Deus não faz não. Mas o lindo da Bíblia é que Deus só faz na hora que tudo está esgotado. Quando tu olha para um lado, tu olha para outro, não vê saída nenhuma. Esgotou as tuas forças. Aí Jeová se levanta e diz: eu cheguei. Jeová está dizendo: tu não estás só. Jeová está dizendo, igual disse para Josafá: essa peleja não é tua. A Bíblia nos diz que quando Josafá soube que aquele exército queria destruir, Josafá olhou para um lado, olhou para o outro e disse: nós não temos exército, nosso exército é pequeno. Olha o tamanho desse exército que está vindo aí. Deus de Jacó, Deus de Abraão, tu nos prometeu que ia cuidar de nós, mas olha agora o que vamos fazer. A Bíblia nos diz que enquanto Josafá estava para lá e para cá, aflito, angustiado, sem saber o que fazer, Jeová toma um profeta e diz: ei, Josafá, o Senhor manda te dizer: essa peleja não é tua não, fica quieto, descansa o teu coração. Porque amanhã bem cedo, Josafá, tu vai ver o reboliço que eu vou fazer. Eita, como Deus cuida de crente fiel, como Deus peleja pela vida de crente fiel. Satanás pode levantar da maneira que ele quer, mas tu está guardado, protegido pela mão potente do Todo-Poderoso. Aleluia. Dorme, descansa, descansa. Crente fiel e crente que confia em Deus faz igual Pedro. Pedro ia morrer no dia seguinte, mas o Pedro estava fazendo o quê?
gritando, esperneando, chorando, murmurando, reclamando. Estava a igreja. Pedro estava o quê? Eu não escutei. Dormindo. Eu não sei vocês, mas só tenho uma dívida para pagar amanhã e o dinheiro está pouco. Aí o sono vai embora. Agora imagine se eu soubesse que eu ia morrer no dia seguinte. Eu ia rasgar o coração a noite todinha. Me socorre, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. Ou dizer igual, cadê tu, Deus? Cadê tu, Deus? Porque tem crente que é assim. Quando a coisa aperta, quer botar Deus na parede. Quem é barro para contender com o oleiro? Quem é eu e tu para tentar colocar Jesus na parede? Um ainda diz assim, quando eu estava no mundo, eu não sofria tanto. Mas não disse que na igreja é só vitória? Cadê? Quem te falou que na igreja é só vitória? A Bíblia diz para mim e para tu, que Deus não veio trazer paz, mas isso. Tu entendeu o mistério? Tu entendeu o mistério? Porque quando tu tem espada, tu vai guerrear e dizer, eu posso todas essas coisas, eu vou conseguir. Faz igual Davi. Quando o urso vem, tu mata. Quando o leão vem, tu mata. E alguém diz, da onde tirou força? De joelho. Da onde tirou força? Lá de cima. Da onde tirou força? Daquele que guarda. Da onde tirou força? Daquele que protege. Da onde tirou força? Daquele que diz, tu não estás só. Da onde tirou força? Daquele que diz, eu te amo. Eu morri por você. Eu paguei um preço pela tua vida. Você não está só. Mas tem crente que quando a coisa aperta, meu Deus do céu, não ora não. Não ora. Eu já vou encerrar. Eu morando em São Paulo, trabalhava em 2 serviços. Vida difícil era em São Paulo, viu? Pegava 2 trens, 1 metrô para trabalhar. Saía às 5 da manhã, chegava 9 da noite em casa. Quando dava que o trem não atrasava, 8 horas da noite, o ônibus passava na porta da igreja, eu pulava do jeito que estava, eu vou adorar aqui hoje. Não dava tempo em casa tomar banho, eu adorava daquela forma. E um dia uma cunhada olhou para mim e disse, Valmira, para de idolatria, que coisa feia. E eu disse, por que tu está falando assim comigo? Ela disse, eu só vou pegar dia de domingo, eu tenho casa, tenho carro, tenho vida boa, tenho marido abençoado, minha cunhada, viu? E tu é trabalhando que nem uma condenada, 2 serviços, paga aluguel, só tem um carro velho. E fica com essa agonia, esse desespero para ir para a igreja. Porque se eu pudesse, eu faço igual o pastor Cláudio, eu morava dentro da igreja, mas eu gosto da igreja. Né? Quando você vê eu perder um culto, eu estou na cama ou estou fora pregando. Agora, esse mês mesmo eu só fui um domingo para a igreja. Mas eu estou aqui debaixo da graça do meu pastor. Porque eu não estou em casa dormindo, não. Estou por aí falando de Jesus. Irmão, eu tenho um prazer tão grande, mas tão grande ir para a igreja. Acabei minha menina, quando é 6h30, bora! Ela, misericórdia, o culto começa às 7. Eu disse, não, começa 15 para 7, tem que orar. Bora! Vá, que a senhora quer abrir a igreja, eu vou depois. Eu digo, então fica aí que eu já fui. Porque o que Jesus tem feito pela irmã Valmira, se eu andar 24 horas de joelho, não paga não, irmão. E sabe aquela crente que tem felicidade de ser crente? É eu. Sabe aquela crente que tem alegria de servir a Deus? É eu. Aí tu dizia, o que é que tu tem agora? Aí minha cunhada pegou e disse um monte de besteira para mim. Aí quando eu cheguei em casa eu fiquei triste. E eu disse, Jesus, ela tem razão, ela tem casa, ela tem carro novo, ela ganha, ela nem trabalha, porque o marido ganha tão bem, e eu tenho que trabalhar 2 serviços para ajudar o marido. Vida difícil, Jesus, tu tá vendo aí, para ir para a igreja eu tenho que descer sem tomar banho do ônibus para poder ir para te adorar. Jesus, parece que ela tem razão mesmo. E quando eu estou questionando com Jesus, Valmira, tu fica quieta. Cada uma tem uma intimidade. Tem irmã aqui que não tem o dinheiro da feira, mas chega aqui com um sorriso desse tamanho. Sabe por quê? Porque tem prazer de adorar. Tem irmã aqui toda de verde, bonita, mas Jesus está dizendo que está com o coração tão angustiado, porque lá na tua casa só Jesus sabe como é que está. Mas está aqui adorando, é por isso que o cão não gosta. É por isso que ele tem raiva de nós. Porque nós adoramos depender de qualquer situação. Sim ou não? Se ele pudesse nos matar. Mas não mata não, viu? Porque nós temos proteção do Todo-Poderoso.
Aí minha cunhada disse isso, Jesus me... Valmira, a intimidade que eu tenho contigo é diferente. Eu disse, tá bom, Jesus. Aí fiquei quieta. Só que esse cunhado meu, presbítero da igreja, o pastor lá da nossa sede, já tinha dado 2 congregações para ele dirigir. E ela disse, se você ir, eu te deixo, porque eu não quero ser mulher de pastor, não. Eu não quero nem saber dessa responsabilidade. Não vá. Aí o coitadinho do marido obedecia para não largar a mulher e não tomava conta da igreja. Resumindo aqui, que eu só tenho 2 minutos ali. Sabe o que aconteceu? Jesus jogou um câncer de mama. Aí quando ela viu o câncer, o médico disse, o negócio está brabo aqui. Mesmo fazendo cirurgia, o negócio está brabo. Ela entrou dentro do quarto, mas o marido, e disse, Deus, se tu me curar do câncer, meu marido pode dirigir igreja, eu vou para a igreja todo dia igual a Valmira. Não é conversa de carochinha, minha cunhada, viu, irmãs? Tu está entendendo o mistério? Aí Jesus é misericórdia, curou ela do câncer. Aí o marido foi dirigir igreja. Ela estava no ciclo de oração que nunca tinha ido na vida. Agora eu te digo, precisa Jesus fazer isso? Por que tu não adora enquanto está podendo? Enquanto vai tudo bem? Por que tu engrandece a Ele? Porque tem pessoa que Jesus vai tocar para entender que precisa fazer algo para Ele. Adore a Ele. Não vá fazer esperar acontecer, não. Hoje minha cunhada está lá crente que está uma benção. Mas precisou Jesus tocar. E eu estou aqui dando glória misturado com aleluia. Aí quem não tinha carro bom, hoje tem. Quem morava de aluguel, hoje tem casa. Quem não tinha vestido para vestir, abre o guarda-roupa no saco. Olha, irmão, se eu for contar a minha história aqui, eu vou para meia-noite. Eu vou encerrar porque ainda tem amanhã e a depois. Porque essa mulher aqui que está pregando, que você está vendo aqui, ó, já foi desenganada 2 vezes. Tu está entendendo o mistério? Entendeu ou não entenderam? Tu sabe ver essa mulher que está pregando aqui? Eu olho para minha perna e digo, mas Jesus, que perna feia. Aí perna feia, ó, toda manchada. Aí Jesus disse, Valmira, tem que ficar com essa perna feia, porque tem tomédia na igreja que não entende o que é milagre. Tem crente que não acredita, irmão. Sabe por que não recebe a vitória? Porque será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? Aí alguém conta a bênção, será que foi verdade? Aí deixou minha perna feia, meu Ivanete, para isso. Porque essa mulher aqui que está falando aqui, teve uma gangrena que já estava subindo para o coração, a perna toda podre, e o médico disse, nós temos que amputar a perna dela, porque ela não vai resistir, a infecção já subiu. E quando eu escutei aquilo, eu disse, vai cortar a perna do cão. Jesus disse que eu vou caminhar e de boleta, ou de cadeira de roda, o negócio fica estreito, fica uma mulher desse tamanho de cadeira de roda, vai para onde? Vai? A igreja fez um clamor com 24 horas, que o médico chegou no meu quarto, no dia seguinte disse, não tem mais gangrena, não estou entendendo nada. 3 úlceras, varicose, trombose nessa perna, eu já fiz cirurgia 2 vezes. Uma úlcera que quando eu cheguei naquele Ananeri de Salvador, o médico olhou para mim, pastor, e disse, olha, dona Valmira, o negócio aí tá brabo. Você viu o osso da minha perna? Uma ferida que não tinha antibiótico que matasse. Eu fedia viva. Quando os irmãos chegavam para me visitar, tinha que jogar bom ar no quarto, porque ninguém suportava o mau cheiro. E não é porque não tinha alguém para cuidar, não, que eu tinha um enfermeiro para cuidar, mas é porque minha perna estava toda podre. E eu andava, irmão, deitado na cama com a perna pendurada, amarrada lá em cima, porque não podia botar a perna no chão, porque esguinchava sangue por 24 horas. Dor, que eu gritava que esses olhos ficou preto, de tanto que eu chorava. E um dia eu disse, ó, Jesus, eu não estou mais aguentando. Todo mundo ia para a igreja, eu ficava em casa com a vontade de ir para a igreja, mas não podia botar o pé no chão. Abaixou, Briana. E um dia vinha do Ananeri de Salvador, com a perna dentro de uma ambulância, espendurada, gritando de dor. E quando eu cheguei ali, perto de Tanquinho de Feira, o celular tocou, sabe quem era? A irmã Neia de Nova Fátima.
E ela disse: irmã Valmira, eu vim te visitar, mas você está de Salvador, não tem como te esperar. Mas Jesus mandou eu fazer uma oração. A gregueira foi numa perna, aí a trombose já foi na outra. Tu sabe que a úlcera varicose, que você vê o osso da perna podre, todo mundo enxergava o osso da minha perna. Só para tu ter a noção, esse negócio foi brabo. E quando a irmã Neinha chegou e disse: irmã Valmira, eu vou orar por telefone, Deus tomava a boca daquela mulher. E disse: o cão jogou a enfermidade na tua perna para te parar e te ver prostrada numa cadeira de roda. Mas ainda hoje eu vou te visitar. Abai. E quando eu cheguei, irmãos, ali perto de Gavião, eu não sentia mais dor, pastor, não doía mais a perna. E a enfermeira olhou para mim e disse: por que você não está chorando? Eu disse: porque não tenho mais dor. E quando eu cheguei na minha casa, minha filha disse: mãe, bora tomar banho. Eu disse: quero tomar banho não, eu quero dormir, que eu não aguento, porque era 3 meses que eu não sabia o que era pregar os olhos. E quando eu deitei na minha cama, questão de meia hora, que eu fechei meus olhos, eu ainda não estava dormindo, eu vi chegar uma maleta. Aquela maleta brilhava igual prata. Eu não vi o ser, eu vi uma mão. Abri a maleta, pegava o bisturi, raspava aquela carne podre todinha na minha perna e dizia: já fiz a cirurgia. Eu abri os olhos, eu disse para meu marido: vem algum enfermeiro aqui? Ele disse: ninguém. Eu disse: Deus me deu uma visão. E quando foi pela manhã, por volta de 8 horas, o enfermeiro Valmir, que era o que fazia meu curativo, ele chegou lá em casa, olhou para mim e disse: o quê? Tu não está chorando hoje por quê? Eu disse: Valmir, Jesus me visitou de manhã, madrugada. Eu não sinto mais dor. E quando eu sentei na cama para ele fazer o curativo, irmão, que era todo dia chorando, que ele tirou aquele tampão que estava até perto do joelho, que eles tinham colocado lá no Ananeve, Salvador. Quando ele tirou, ele disse: Valmira, Deus fez um milagre. Eu disse: fez. Ele disse: Valmira, aquela ferida preta, podre, tá pequenininha, vermelha assim, esse é o Deus que tu serve, é o Deus que livra, é o Deus que guarda, é o Deus que protege. Como não adorar um Deus desse? É a chúbia. E Deus está dizendo: eu estou visitando casa aqui, eu vou encerrar. Deus está dizendo: estou visitando gente aqui, eu estou curando aqui, porque eu sou médico por excelência. Eu curo coração, eu curo câncer, eu curo infecção, eu curo fígado, eu curo rim, porque eu sou médico por excelência. E se você acredita, fique de pé dando glória, porque Jeová está dizendo: tem milagre nessa festividade. Não é porque a irmã Valmira está pregando, mas é pelo poder desta palavra. Tem milagre na tua casa. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que eu estou pregando aqui. E Ele está dizendo: ei, aquieta teu coração. Tu vai ver o reboliço que eu vou fazer lá. Ei, talvez as tuas esperanças já acabaram. Talvez os teus inimigos estão fazendo igual fizeram com Daniel. Mas fica tranquila aí, continua orando. Continua pagando preço. Porque Jeová está dizendo: eu estou trabalhando. Eu estou fazendo. Você crê? Bota a mão no seu coração. Posso orar, pastor? Abaixou, maná. Mas tem uma irmã aqui, que ela chegou nessa festividade hoje dizendo, e essa irmã está aqui. Deus não me mostrou quem é, mas Deus está ministrando no meu coração. Que essa irmã saiu de casa e disse: Jesus, eu preciso de uma resposta. Está doendo, está estreito. Tem momento que dá vontade de desistir. Não desviar, mas desistir. Abaixuricandarabai. E Deus está dizendo: tem surpresa, tem novidade na tua casa. Tem novidade na tua casa.
Tem novidade. Deus está trabalhando na casa desta irmã. O nome de Jesus vai ser mais uma vez exaltado. Porque ser crente não é fácil, mas é glorioso quando Jesus responde. Alavachou, eu vou orar. Jesus, eu preguei que tu foi com Daniel. Eu preguei que tu deu livramento na cova, dentro da cova. E tem pessoas aqui, Senhor, que está dentro da cova. Arabassurianda. Tem pessoa aqui, Jesus, que está preparado para ser jogado na cova. Mas tu é aquele Deus que enviou o anjo para fechar a boca de leão. E tu vai fechar a boca de leão na vida de crente aqui. Porque tem crente aqui que está precisando de um milagre. Ai, no braço, manebe a súbriana. Tem crente aqui, Jesus, que chegou aqui, só tu sabe, a angústia, a dor do coração. Mas tu é o Deus que muda a história. Xedebra, calabaçua. Essa peleja não é tua não, mulher. Eu vou tocar, viu? Eu vou tocar em alguém da tua casa. Vou eu fazer algo grande, algo novo. Aquieta o teu coração. Tu chegou aqui nessa noite, Jesus, eu quero uma resposta. Ah, Jesus, eu preciso de algo. E eu digo para ti assim, está chegando. Estou alegrando o teu coração. Tem momento que você tem uma angústia tão grande, parece que tu vai infartar. Então eu trabalhando no teu coração, estou tirando angústia, estou dando livramento. Tu não vai morrer enquanto eu não completar a obra que eu te prometi. Aquieta, confia, descansa. Essa peleja não é tua. Tem surpresa chegando na tua vida. Tem surpresa chegando na tua casa. Que amanturibidarabia-sou. Deixa eu agir da maneira que eu quero. Aramandou, precaia-se. A minha paz eu te deixo. Ai, achou, preacalabassuriandarabacai. Jesus vai trabalhando, Jesus vai desfazendo toda a investida do inferno, todo levante, toda palavra ao contrário, toda palavra de maldição negativa, vai desfazendo aí, Jeová, porque tu pode agir, tu pode fazer. Quando tu quer agir, Senhor, não tem capeta do inferno que impeça o teu trabalhar. Tu é Deus de milagre, tu é Deus que está curando. Tu está curando câncer nesta noite. Tu está fazendo o impossível. Tu está dando livramento de infarto neste lugar. Estou eu fechando a sepultura. Lencho pras. Che placho. Chume que refasta que. Show manda aí a pro. Dei placho. Tô te dando livramento. Chemlacho manchu diminicaia-se. A última palavra não é do médico, é a minha. É camanchou, rebadarabassuriandarabacaia-se. Estou visitando as tuas artérias. Lamanchou, riminerebriacai. Grande, 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 grande é o livramento. Lebracaiaçor. Não era para tu estar mais de pé, né? Braçúbia. Clomandarabasturimianderebiaçúbia. Mas eu sou Deus que ainda faço milagre. Xereia subricandarabiacai. Recebe o milagre, recebe o milagre. Alabaxurimianderebracandarabachou. Pastor, quantos dias que Deus está fechando sepultura? Deus vai permitir algo em alguém aqui. Mas Deus está dizendo: eu estou desfazendo laço de morte.
Faz a minha obra. Tem momento que tu sente incapaz. Você baixou. Tem momento que tu diz: Jesus, como é estreito está na frente. Mas eu digo para ti: ai de quem se levantar contra a tua vida, contra a tua casa. Quantas vezes, mulher, tu tem chorado para ninguém ver? Eu sou. Tu disse para mim esse dia: Jesus, eu tenho que aguentar, porque eu tenho que fazer a diferença. Mas tem momentos que tu ouve palavra que tu não quer ouvir. De pessoas muitas vezes que te abraçam, dizendo: esta é minha irmã, mas é mentira do cão. Alabra, calabra, show, mas tá lá, tá lá, tá lá. Eu não te chamei para perder, não, eu digo para ti assim: o reboliço que eu vou fazer é grande. Teu tempo naquele lugar está acabando. Vou te levar, tu e o teu, para bem longe. E muitos vai dizer: por que Deus te tirou? Aí o frequinho plovia de guiaçúbia. Tem pessoas que te abraçam, mas quer te ver longe daquele namanto. Tem momento que tu quer fazer o meu derebagai e comando e decobia. E muitos questiona ao ponto de tu chegar em casa e dizer: se dá vontade de parar, de entrar da caverna. O rei que assupia derebiaçou. Eu digo assim: eu vou tratar com alguém. Lembra? Tá lá, viu? Tá lá. E eu vou tocar. E quando eu tocar, tu vai entender que é pra fechar a matraca, fechar a boca. Porque muito te julga pela aparência, mas tu é escolhida minha desde o ventre. Tu é escolhida, eu te chamei para uma grande obra. Quantas vezes tu diz: Jesus, eu preciso de um abraço. Não é abraço de marido, não, é abraço verdadeiro. Ó, tô eu te brindando, viu? Tô eu te brindando. E tu vai ter uma surpresa por esses dias. Eu tenho me agradado de ti. Da maneira que tu faz a minha darabastura, comante rebra cara. Às vezes tu questiona comigo e pergunta: Deus, será que eu estou fazendo certo? Jesus, será que eu estou te agradando? Porque parece que não. Vou fechar a boca de muitos. Ei, ai, oh. E te prepara, porque vai ter mudança. Cai a minha paz aqui dentro.